Alguns dias atrás foi ao ar o último episódio da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos no Disney+, encerrando a temporada que adapta o segundo livro da saga de mesmo nome, O Mar de Monstros. E mais uma vez tivemos uma temporada que tomou bastante liberdade em relação ao livro original, assim como a primeira. Isso obviamente causou muitas discussões sobre a adaptação, já que muitos fãs da obra queriam ver a história dos livros acontecendo nas suas telas, com apenas as adaptações necessárias para o formato de série. Por outro lado, muitos outros fãs gostaram bastante das liberdades e novas abordagens que a série tomou, acreditando que o motivo das mudanças era justamente o Rick Riordan, autor dos livros, querendo melhorar e consertar certas partes do material original, já que ele está diretamente envolvido na produção. E esse debate me trouxe à tona uma dúvida: qual é o limite de uma adaptação? Há 2 anos atrás, eu fiz um vídeo sobre como certas obras são difíceis de adaptar, sobre como certas histórias foram construídas tão bem utilizando-se da mídia original que transplantar essas para outro formato o faria perder sua essência. E isso porque quando a gente fala de adaptação, é implícito que serão necessárias mudanças em algum elemento em específico. Isso porque quando uma mídia é transposta, certos elementos narrativos param de funcionar, e com livros essas mudanças podem acabar sendo mais drásticas, visando que a mídia original se utiliza de diversos recursos para permitir que o leitor visualize apenas com palavras o que está acontecendo. Já quando passamos para o audiovisual, há uma mudança de dinâmica gigantesca, já que agora, com a parte visual e auditiva, é priorizado o conceito de mostrar ao invés de falar. Ou seja, o material que você assiste, normalmente, considera que você seja atento o suficiente para que não precise narrar ou explicitar por diálogo certos detalhes e informações da história, pois estas estarão expostas visualmente ao receptor. Logo, certos momentos em livros que são dependentes da narração para funcionar, acabam sendo modificados de forma mais intensa ao mudar o seu formato de mídia. E esse tipo de adaptação pode acontecer em diversas situações. Em Percy Jackson, conseguimos perceber esse tipo de adaptação nitidamente no próprio personagem principal. Nos livros, o Percy se apresenta como uma pessoa mais descontraída, piadista, um típico garoto engraçadinho. Só que quando vamos para a série, não é exatamente assim. Ainda o vemos fazendo piadas, sendo sarcástico e tudo mais, porém ele se apresenta com expressões mais sérias, com uma postura mais contida até. E o motivo disso é justamente porque nos livros, toda a narração é feita através do ponto de vista do próprio Percy, e a forma como ele se vê não é exatamente como os outros de fora o veem. Se formos para Heróis do Olimpo e vermos a descrição do personagem através dos olhos de Hazel e Frank, ele se assemelha mais ao apresentado na série do que a visão que ele tem de si mesmo na primeira saga. Porém, as maiores reclamações sobre a série não envolvem pontos em específico que precisam ser adaptados, e sim escolhas de enredo que mudam totalmente os eventos que ocorrem quando comparado aos livros. Na primeira temporada já houveram essas mudanças, como os eventos no parque de diversão e o tempo passado no Cassino Lotus, e esse tipo de mudança persistiu na segunda temporada, talvez até mais impactantes. Novos personagens introduzidos, certos momentos adiantados, além de sessões completamente diferentes, como foi o caso do Espada Cersei. E como eu já disse, todas essas mudanças geraram, e com razão, revolta de parte dos fãs. Porém, o curioso é que ao mesmo tempo houve uma outra parte que gostou das mudanças e entenderam que a série não seria uma adaptação exata e estava tudo bem. A questão é que o caso de Percy Jackson acaba sendo um pouco específico. Como sua primeira adaptação foi desastrosa, criou-se essa ideia de querer ver a obra adaptada o mais fiel possível. E esse tipo de mudança traz uma memória amarga do passado, e é por isso que tanta gente se revolta. Ainda assim, é interessante pensar em como boa parte aprova e endossa essas mudanças, e é justamente isso que levanta o questionamento desse vídeo. Afinal, o que define uma boa adaptação? É ser completamente fiel ao material original, ou é ser capaz de transmitir aquela história em uma outra mídia de forma competente e bem feita? Se a gente for parar para analisar, existem muitos casos onde uma adaptação toma liberdades criativas o suficiente para se tornar algo único comparado ao material original, casos que inclusive são bem vistos e outros nem tanto. Um exemplo que eu posso citar é a adaptação da Netflix de Sombras e Ossos, que criou em cima do material original uma nova visão da obra que muitos aprovaram, mesmo entre os fãs do livro. E sim, eu sei que o motivo foi justamente porque há críticas sobre os primeiros livros dessa saga e o seriado tratou de fazer um trabalho melhor, porém não deixa de ser um exemplo positivo onde ter mudanças foi bem visto. Mas talvez haja uma certa adaptação que seja melhor para apresentar esse ponto, e eu estou falando de Sonic 3.
Eu poderia citar os outros 2 filmes anteriores, mas levando em conta que eles se baseiam em jogos cuja história é mais rasa e não é o elemento principal, Sonic 3 acaba se encaixando melhor para esse exemplo. Baseado em Sonic Adventure 2 de Dreamcast, o filme toma muitas liberdades criativas ao adaptar a história do jogo para o universo dos filmes. Embora muito do material original seja apresentado ali, a execução é diferente e bastante única se comparada à abordagem dos jogos. Ainda assim, da mesma forma como ocorre em Percy Jackson, as mudanças não alteram o objetivo principal da história, apenas contando essa de outra forma, essencialmente a adaptando. E isso, obviamente, também se estende aos 2 filmes anteriores. O primeiro, principalmente, que se distancia totalmente de qualquer enredo presente nos jogos para criar algo original e conceitos próprios. E no final, ocasionou o que provavelmente é a melhor adaptação de um jogo para o audiovisual já feita. Só que o terceiro filme acaba sendo um exemplo melhor por se basear em um jogo que tem um enredo mais claro e explícito. Mas eu posso ir além e trazer um outro exemplo que também divide opiniões, mas inegavelmente funcionou e muito em apresentar aquela obra a um público que não conhecia nada sobre. No caso, terror em Silent Hill. O primeiro filme que transpôs Silent Hill dos jogos para o cinema é um objeto muito rico para analisarmos nesse sentido. Se olhar apenas o enredo do filme e do jogo, não tem nada a ver. Os nomes de alguns personagens-chave são os mesmos, mas os acontecimentos, cenários, contexto e até mesmo conceitos do jogo são apresentados de forma totalmente diferente. Só que, assim como o primeiro filme do Sonic, a ideia base do jogo se mantém de certa forma. Ainda é uma figura parental procurando pela filha que sumiu em um acidente quando passaram por Silent Hill, e nessa busca se viu parte de uma história maior que envolve cultos, sacrifício e rancor, girando em torno de uma garota chamada Alessa. Ou seja, a essência básica da história é a mesma e, por favor, Rob Coelho, não me mate por dizer isso. Só que o mais interessante sobre esse filme é que, em meio a tantas mudanças realizadas como o próprio enredo, a personagem da Dahlia, a motivação da Alessa, a ideia das cinzas e toda a inspiração na cidade central que causou uma desinformação enorme sobre o jogo, ainda assim existem muitas coisas fiéis aos jogos, mas em detalhes do filme. No início, por exemplo, quando a Rose chega à cidade e vai adentrando as vielas, muitos ângulos de câmera utilizados são diretamente tirados do jogo. A Alessa presa no hospital, sendo mantida viva ali de alguma forma, é algo que tem nos jogos, mas não é mostrado. Certas ideias executadas de outra forma, como a Lisa ser uma enfermeira diferente das demais, no jogo por não reconhecer que também foi transformada como as outras, e no filme por ser quem cuida da Alessa no outro mundo. A adaptação não é fiel e parcela dos fãs da franquia desaprovam, mas uma outra parte entende que aquilo foi uma remodelação da história para outra mídia e consegue aproveitar como algo à parte, que se baseia nos mesmos conceitos do jogo. E se for para pensar sobre fidelidade e boa execução, o segundo filme, que adapta o terceiro jogo, tenta ser bem mais fiel ao material original, precisando inclusive realizar diversos retcons para funcionar, e ao contrário do primeiro filme, por mais fiel que fosse, a execução não foi boa. E um adendo, eu ainda não assisti Regresso para o Inferno, que pelo que eu entendi adapta Silent Hill 2 para os cinemas, então não irei adicionar ele a essa análise geral. O meu ponto aqui é justamente mostrar que não existe uma forma certa de fazer uma adaptação. Algumas podem ser fiéis, outras podem ser apenas baseadas nas ideias originais, e algumas outras podem ser um pouco dos dois, trazer elementos mais fidedignos, ao mesmo tempo que trazem novas interpretações e execuções de eventos do original. E em todos os casos pode ser bom ou ruim, depende apenas da forma que foi feito. Talvez o ideal seja começarmos a olhar para as adaptações de mídia como algo independente da obra original, e não como uma extensão dela. É impossível transportar uma história de uma mídia para outra sem algo se perder ou modificar no processo, e buscar pela fidelidade absoluta tem mais chance de dar errado do que dar certo. Da mesma forma, uma não precisa ser necessariamente análoga à outra. O que precisamos é justamente buscar um equilíbrio. O bom de adaptações é que elas podem ocorrer diversas vezes, de diversas formas, e ainda assim o material original continuará lá para ser aproveitado. Tá tudo bem preferir algo mais fiel ou preferir algo mais adaptado. O importante é começarmos a ver a adaptação como um complemento ao material original, que nem se sobrepõe e nem se contrapõe, mas se encaminham juntas como visões diferentes de uma mesma história. Sou o Rodrigo Lima e caso queiram e possa ajudar esse projeto a se manter financeiramente, estarei deixando meu Pix aqui na tela e na descrição. Se você gostou, deixa o gostei, fique à vontade de dar uma olhada nos outros vídeos do canal se assim desejar, e eu também costumo abrir live de vez em quando lá na roxinha, lendo, batendo papo e jogando, então sinta-se convidado. Todas as minhas redes sociais estão na descrição. Obrigado a quem ficou até o final, valeu, falou e até a próxima.